e de evangelizar, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamai o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados. Começou agora. Campos e cidades, proclamar. Vem chegando o tempo novo de fé e de esperança. Caminhemos todos juntos, bem unidos como irmãos. Dizer sim, oralidade é dizer fraternidade comunhão, conhecer as direções que o Espírito nos dá. E de evangelizar, proclamar o Evangelho pelas ruas e sobre os telhados, pelos campos e cidades, proclamar o Evangelho. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos começando mais um Pascom Entrevista hoje. O tema de hoje é bem bacana, um tema de muita curiosidade dos nossos fiéis reunidos aqui na comunidade. Você também que nos acompanha de qualquer parte, de onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre liturgia da palavra. É um momento importantíssimo da nossa celebração eucarística, que a gente tem que ter, além de bastante atenção, humildade e aptidão para receber conhecimento, né, da palavra de Deus e também de poder aplicar a palavra no nosso dia a dia. É de extrema importância a liturgia da palavra, que é algo que já vem desde lá de trás, né, ainda com os hebreus lá em Israel, né, Esdras lendo a palavra, os manuscritos, né, dos profetas para os fiéis, para os hebreus naquela ocasião. Depois Jesus repetiu esse gesto lá na sinagoga em Nazaré, né? Ele, junto dos seus discípulos, né, conforme a gente pode ver lá em Lucas, no capítulo 4, Jesus leu a profecia de Isaías para as pessoas que estavam ali na sinagoga, e foi o início do seu período ministerial aqui na terra. Então Jesus também, mesmo sabendo de tudo, teve a humildade de proclamar e trazer a palavra, né, os manuscritos sagrados, para o conhecimento das pessoas e trazer elas contextualizando para o período, né, em que estava ali sendo lidas. E nós fazemos isso hoje também na missa, né? A liturgia da palavra, todas as celebrações de missa, nós temos a leitura do Evangelho, a leitura da palavra de Deus, para que nós possamos absorver e aplicá-la. Hoje nós vamos conversar para falar sobre isso com a Mariana Venâncio, né, que é graduada em teologia pelo SES, né, o Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora, e também está fazendo agora doutorado em estudos literários lá na UFJF. A Mariana, nós vamos chamar ela agorinha, tá? Então se prepare aí para a gente trocar essa ideia bacana aqui, beleza? O hino que vocês estão ouvindo aí é o hino do segundo sínodo arquidiocesano, né, que estamos evangelizando aí, né, sobre os telhados, né, estendendo os nossos braços até as casas de vocês. Beleza? Vou chamar a Mariana aqui então para a gente começar esse bate-papo importantíssimo de hoje do Pascom Entrevista sobre liturgia da palavra. Vou chamar a Mariana aqui. Ei, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem e você? Tudo bem, tudo jóia. Preparado? Boa noite, Pascom quem está assistindo.
Isso aí. Então a gente já fez uma breve apresentação da Mariana aqui, gente, né? Que é graduada em teologia e está fazendo doutorado em estudos literários, né, na UFJF. E a gente estava querendo conversar com a Mariana sobre liturgia da palavra, né? Eu já dei um breve histórico aqui, né, de como isso surgiu, né, para as tradições cristãs e que começou lá atrás, inclusive, né, com os hebreus, e Jesus reaplicou isso depois no início do seu período ministerial, com os apóstolos e com as pessoas que estavam ali na sinagoga em Nazaré. E a gente sabe que isso deve ser mantido. E por que que a liturgia da palavra, Mariana, é tão importante na celebração eucarística? Então, Everton, a importância da liturgia da palavra é exatamente essa, como você vinha dizendo, que é a de repetir mesmo o gesto que os primeiros hebreus fizeram e também o gesto que as primeiras comunidades cristãs faziam depois da ressurreição de Jesus. Então, todos os textos bíblicos, a maioria dos textos bíblicos, na verdade, eles não nasceram inicialmente como palavra escrita, mas como palavra falada e celebrada. Abraão, por exemplo, viveu ao redor do ano 1900 e as histórias sobre ele foram escritas só no ano 500 a.C., então mais de 1000 anos depois que ele viveu. Durante todo esse tempo, as histórias da Bíblia se mantiveram vivas, né, por meio da oralidade. E depois também no caso de Jesus, Jesus ressuscitou mais ou menos no ano 30, 33, e o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, só no ano 70. Então, 40 anos depois, 40 anos que as comunidades se mantiveram vivas apenas pela transmissão oral. Então, na nossa liturgia da palavra, há essa dimensão da escuta. Nós não nos sentamos apenas para ler juntos os textos bíblicos, mas antes de tudo para escutar a Deus que nos fala. Então, a liturgia da palavra tem essa centralidade dentro da missa, não só de preparação para a liturgia eucarística, mas é uma das mesas ao redor das quais nós nos reunimos. Então, as duas partes principais da missa são a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. A nossa missa tem duas partes importantes. Não é só a liturgia eucarística que é importante, a liturgia da palavra serviria como uma preparação, né? Nós nos reunimos ao redor dessas duas mesas, lembrando que Jesus, além de alimentar as pessoas com o pão e de instituir a Eucaristia, alimentou também as pessoas com o pão da palavra. Então, é por isso que nós nos reunimos ao redor da Sagrada Escritura para ouvir Deus mesmo falando. É Deus quem fala por meio dos leitores, é Deus quem fala... né, a nossa grande resposta. Exato. Eu até citei no início dessa transmissão, né, que Jesus, na sinagoga em Nazaré, ele fez uma leitura da palavra, né, ali para as pessoas, que foi o início do período ministerial dele, enquanto esteve aqui na Terra. E ele leu Isaías 61, e o primeiro versículo fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, é exatamente isso que você explicou para nós agora, né? Que é Deus que está nos falando, né? Ali naquele momento. Por isso que é tão importante a gente ter essa atenção e também essa devoção, esse culto na hora da liturgia da palavra, né? Isso, tanto para quem escuta, quanto para quem serve também no serviço ministerial das leituras, né? Nós, quando proferimos uma leitura, proclamamos uma leitura na missa, não estamos proclamando uma palavra que é nossa, mas uma palavra que é de Deus. Então, a gente costuma dizer que nós emprestamos a nossa voz, e é isso mesmo, né? Emprestamos a nossa voz para que Deus possa falar por meio dela e para que, assim, o Espírito possa se comunicar com a comunidade reunida. E o mesmo na homilia, que acho que é o principal da gente falar disso, né? Nós ouvimos ali o padre, temos uma identificação com a pessoa do padre, mas temos que lembrar sempre que quem fala por meio dele é o Espírito, que dá o dom da inteligência, da sabedoria e da interpretação da Escritura. Então, cada padre faz uma homilia diferente, com base naquilo que ele sabe, naquilo que ele leu, naquilo que ele estudou e principalmente da sua vivência. Mas é por meio dessa vivência que o Espírito se comunica
assim como ele se comunicou por meio da palavra escrita da Bíblia também. Cada evangelista escreveu um evangelho diferente sobre Jesus. Então, o Espírito se comunicou por meio dessa diversidade. Hoje, ele se comunica também pela diversidade das homilias que nós escutamos, das reflexões. Ótimo, ótimo. Até porque também isso é mais um mecanismo que a igreja segue aplicando o que Jesus fez também nessa ocasião na sinagoga, porque eu para me preparar para hoje, para a gente trocar essa ideia, eu me baseei muito no livro do Goffredo Bozelli, que é O Sentido Espiritual da Liturgia, que fala num determinado capítulo sobre a liturgia da palavra. Ele chega a mencionar, né, esse manuscrito de Lucas, no capítulo 4, que logo após Jesus fazer a leitura da profecia de Isaías, ele começa a se dirigir para as pessoas na sinagoga, né, o que remete à contextualização da profecia que estava se cumprindo naquele momento. Então, Jesus fala para os apóstolos e para quem estava ali na sinagoga que aquela profecia que ele acabou de ler a respeito ali da profecia de Isaías, ele estava se fazendo cumprir naquele exato momento. Então, ele trouxe a Escritura Sagrada para o presente, contextualizou para as pessoas e, né, deu com humildade, né, porque Jesus poderia ser pretensioso ao ponto de falar assim, eu sei de tudo e o que eu falar vocês têm que assinar embaixo. Mas não, ele teve a humildade de reconhecer que lá atrás as pessoas foram construindo esse caminho de fé que trouxe a vinda dele à Terra para o propósito maior, que era nos resgatar do pecado da morte. Então, hoje a gente faz essa aplicabilidade nas celebrações eucarísticas, a gente vê os sacerdotes, né, os padres, diáconos, quando vão fazer ali a parte da homilia, exatamente aplicando isso que Lucas 4 explica que Jesus fez na sinagoga. Né? É bonito isso, né? Isso, e a dimensão também da atualização, né? Acho que isso mostra como que a palavra celebrada, ela se atualiza no cotidiano da comunidade. Então, qual é o sentido da homilia, por exemplo, dentro de uma celebração eucarística? Não é só de explicação do texto bíblico, não é só a de um ensinamento como se a gente estivesse reunido estudando o texto bíblico. Não é só isso, é para atualizar o texto bíblico no contexto da comunidade e mostrar que a palavra de Deus, ela é viva, ela é atual. Então, a comunidade vivencia uma situação a qual a palavra de Deus responde. Então, é por isso que o padre, ele faz parte daquela comunidade, na grande maioria das vezes, porque ele faz a homilia, elabora a homilia também a partir da realidade da comunidade, respondendo à realidade com a palavra de Deus, né? Estabelecendo essa ponte, esse elo, essa ligação entre a palavra de Deus e aquilo que a comunidade vive. Porque o que nós celebramos é a nossa vida, é o que nós vivemos, né? É a partir do nosso contexto, a partir daquilo que nós estamos enfrentando, das nossas dificuldades. E o mesmo depois da nossa resposta. Depois da homilia, nós rezamos a profissão de fé nas missas dominicais e nas festas mais importantes, como uma espécie de adesão àquela palavra que nós ouvimos e meditamos. Então, escutamos a palavra de Deus e nós queremos manifestar que aderimos a ela. Então, rezamos juntos a profissão de fé, que também é chamada de símbolo, que significa aquilo que nos une, né? Então, estamos reunidos ao redor daquela mesa da palavra e aderimos àquela novidade que nos foi anunciada. E logo depois, rezamos as preces, que são orações da comunidade, que o ideal é que brote do cotidiano da comunidade, da sua realidade, das suas dificuldades, das suas alegrias, da sua gratidão. Então, o certo não seria que nós usássemos orações prontas, mas orações espontâneas, que são feitas a partir do contexto mesmo da comunidade. Ah, ótimo. Muito bom. Eu queria entrar com você agora em alguns pontos que são assim, que eu na minha preparação, são ritos importantes que as pessoas até pode passar até despercebido durante a celebração eucarística e, mais especificamente, com relação à liturgia da palavra. O evangeliário, ele entra junto com o diácono porque... e por que ele é colocado no altar antes de ser lido no ambão? O ambão, para quem não sabe, é aquela tribuna que fica ali onde o pessoal faz a leitura, né, gente? Isso.
A liturgia, ela dá uma centralidade diferente ao evangelho, exatamente porque nós entendemos que, ao longo de toda a liturgia da palavra, nós ouvimos a voz do próprio Deus, mas é no momento do evangelho que Cristo nos fala diretamente. Tanto que quando nós cantamos a aclamação é um canto que se canta diretamente a Cristo. Então nós, por exemplo, ficamos de pé para cantar aclamando a Cristo que nos fala no Evangelho. Então, o canto de aclamação não é um canto para o Evangelho, mas um canto para Cristo. E porque Cristo nos fala diretamente no Evangelho, nós temos um livro específico para as leituras do Evangelho. E aí, como é função ministerial do diácono a proclamação do Evangelho, é sempre o diácono, se ele estiver presente na celebração, quem entra com o evangeliário, o deposita em cima do altar, que também é a presença do Cristo, e só o leva para o ambão no momento da proclamação do Evangelho. Porque é o livro específico para a proclamação do Evangelho e porque mostra essa centralidade que o Evangelho tem dentro da liturgia da palavra. Até que foi o que você explicou no inicinho, né? Que você falou que são os dois momentos importantes da celebração eucarística, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Por isso que as duas representações importantes estão ali no altar antes de ser levada para o ambão, né? No caso isso, representa a unidade, né? A unidade entre as duas mesas, do ambão e a mesa do altar. Exatamente. E por que agora eu vou entrar numa outra parte, que é o gesto do sinal da cruz? Ele tem que ser feito pelos fiéis instantes antes da proclamação do Evangelho. Por que isso é importante? Isso, o sinal da cruz também é um sinal de união, um sinal de unidade, né? Então, a comunidade reunida ao redor da palavra manifesta a sua identidade. Por que nós estamos reunidos ao redor da palavra para ouvirmos o Evangelho? Porque nós somos cristãos e somos batizados. Então, o sinal da cruz, ele simboliza a nossa identidade enquanto cristãos e essa missão que recebemos de ouvir o Evangelho e anunciá-lo. Algumas pessoas têm o costume de dizer, né, enquanto fazem o sinal da cruz, que a palavra do Evangelho esteja na minha mente, na minha boca e no meu coração. Então, é essa manifestação de que nós vamos ouvir o Evangelho para que ele penetre a nossa sabedoria, para que ele esteja na nossa boca, nas palavras que nós dizemos ao longo do nosso dia a dia, né? Mas que esteja também no nosso coração para motivar os nossos sentimentos e as nossas escolhas a partir daí. Então, fazer o sinal da cruz é um gesto de discípulo, é um gesto para mostrar que nós somos discípulos e, por isso, estamos reunidos ao redor da palavra. Ótima explicação. A gente gosta de receber esse conhecimento porque é exatamente o que a gente tem que fazer no Evangelho também. A gente tem que repassar isso para as outras pessoas, né? Às vezes não quis ir à missa num determinado final de semana ou num determinado dia, está desmotivado em acompanhar a igreja. E essas pessoas que foram ali, elas não foram ali só por conta delas especificamente. A gente tem essa missão de perseverança que é de evangelizar. Então, é incumbência nossa também, para quem está assistindo, a gente é importante absorver isso, a gente repassar o evangelho para as outras pessoas. Então, por isso que o sinal da cruz é importante para a questão da unidade e também da comunidade, né? Da gente fazer a comunhão das boas novas, das informações, do que a gente aprende ali durante os ensinamentos, tanto da leitura da Bíblia em si, mas como também da explanação do padre na homilia, que está ali ungido pelo Espírito, e sendo Deus para nós ali naquele momento, o que precisa ser dito para nós, contextualizado, trazido para o presente, as pessoas devem propagar isso, né? E está sendo uma experiência bacana para nós aqui da Pastoral da Comunicação, principalmente nesse momento de restrições, né, e de isolamento social, né, que é onde as pessoas estão em casa, que a gente pôde estender esses braços para as pessoas e mantê-las conectadas com Deus, mesmo estando em casa, fazendo igreja em casa, né? Sim. E a gente tem que lembrar também que a nossa igreja nos dá diversas formas de escuta da palavra, que não só na liturgia da palavra, né?
Então, estar lá na missa, ouvindo a palavra é importante, porque é a dimensão celebrativa da escuta da palavra de Deus. Mas todos nós que somos cristãos, e cristãos católicos, nesse caso, temos a Bíblia na nossa casa e somos convidados a lê-la constantemente em outros contextos também. Nós temos a leitura orante da palavra de Deus, que pode ser feita por nós individualmente, comunitariamente. Temos as catequeses e formações que as nossas comunidades oferecem e temos a celebração da palavra dentro da celebração eucarística, que é essa dimensão celebrativa e que nos convida a assumirmos a nossa missão, que é, antes de tudo, a missão de anunciar o Evangelho, né? Jesus, antes de subir ao Pai, depois da sua ressurreição, deu essa ordem aos discípulos: anunciar o Evangelho e batizar as pessoas. Então, a nossa primeira missão é ouvir o Evangelho para anunciá-lo. E isso brota mesmo da celebração eucarística. É o cume, né, de toda a nossa ação comunitária, litúrgica, de todo o nosso caminho cristão. É ali que nós nos reunimos para nos alimentarmos da palavra da Eucaristia, para que nós sejamos, então, capacitados a essa missão que recebemos do Senhor. Ótimo. Inclusive, a gente reitera para vocês que estão nos assistindo que o Padre Everaldo está fazendo todas as terças-feiras, a gente coloca esse conteúdo à disposição no YouTube, que é a palavra que é Espírito e Vida. Ele faz uma análise, né, do estudo de um estudo bíblico e vai também instruir as pessoas durante esses programas, né, que são todas as terças-feiras, a como se fazer uma leitura orante, né, um estudo pessoal da palavra de Deus, para você também buscar mais conhecimento além dos braços que você já tem, das opções que você já tem na igreja à sua disposição, para você enriquecer mais em conhecimento e espiritualidade. É importante vocês acompanharem aí, já estamos com 2 edições, amanhã vamos para a terceira. O padre ainda está focado ainda no Antigo Testamento, mas nós vamos já chegar no breve histórico que ele vai dar do Novo Testamento para a gente começar a fazer essas leituras orantes em breve. Então amanhã, 7h30 da noite, já tem a nova edição do episódio aí da Palavra, que é Espírito e Vida, com o Padre Everaldo. Está todo mundo convidado para assistir amanhã, beleza? Vamos avançando aqui então no nosso tema de hoje, Liturgia da Palavra. Você que está chegando agora, nós somos com a Mariana Venâncio aqui. Ela é formada em Teologia pelo SES e também doutoranda em Estudos Literários pela UFJF. E está trazendo para a gente um conhecimento muito bacana a respeito da Liturgia da Palavra. A gente vai entrar agora também na importância, a gente já falou um pouquinho disso, mas a gente pode dar um pouquinho mais de aprofundamento, que é a importância do leitor na liturgia da palavra. Por que ele, por exemplo, Mariana, não pode improvisar na hora de proclamar ali as escrituras sagradas e fazer um estudo daquilo para as outras pessoas? Isso. O leitor, ele tem uma missão muito importante dentro da celebração eucarística, que é a de fazer com que todos entendam a palavra que está sendo proclamada. Então, é por isso que a gente tem tanta atenção com a formação, até mesmo técnica, dos nossos leitores, né? Porque a celebração da liturgia da palavra, como nós iniciamos dizendo, ela é para ser escutada mesmo, ela é uma celebração organizada para a escuta. Então, nós não precisamos, enquanto assembleia, estar com os textos bíblicos na mão, não seria o ideal, para acompanhar a leitura. Isso faz com que o leitor leia e proclame a palavra de um modo que a gente consiga compreender. Então, o leitor, ele tem que ter a consciência de que ele está exercendo uma função que é ministerial, ele empresta a sua voz para que Deus fale, mas ele precisa comunicar verdadeiramente à comunidade. Então, ele precisa ler com uma entonação de voz, com uma clareza, com uma dicção que favoreça a compreensão das pessoas. Elas estão ali para escutar a palavra que está sendo proclamada, então elas precisam entender aquilo que está sendo lido. Por isso que a gente diz que não é o ideal que as pessoas vão sem saberem antes, né, de ser tudo combinado em cima da hora, para que a pessoa possa se preparar antes. A gente sabe que principalmente as leituras do Antigo Testamento, às vezes tem alguns nomes, né, que pegam os leitores ali na hora, que são nomes mais complicados.
Então, o ideal é saber antes como que se pronunciam esses nomes, até mesmo para não tirar a atenção da Assembleia. Então, às vezes, a gente vê um leitor que não consegue usar bem o microfone, aí todo mundo fica assim, aproxima mais o microfone, distancia mais, e no final a gente não prestou atenção na leitura, porque a gente ficou preocupado com o microfone. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção hoje são nas pessoas que estão na Assembleia e que têm algum tipo de deficiência. Então, eu já vi algumas pessoas comentando, por exemplo, sobre o uso do microfone na frente da boca. Algumas pessoas que têm deficiência auditiva fazem a leitura labial. Então, se eu coloco o microfone aqui na frente e falo, ela não está vendo a minha boca e não consegue fazer a leitura labial. Então, se eu deixo, né, a minha boca num campo de visão, onde as pessoas consigam fazer a leitura labial, ela vai conseguir entender aquela leitura que está sendo proclamada. Então, na verdade, a missão do leitor vai muito além daquilo que a gente imagina, né? Não é só de se preparar antes para não passar vergonha lá na frente, mas é de fazer as pessoas entenderem a palavra que é a palavra de Deus proclamada. Exatamente. A habilidade de oração é bastante interessante. Existem alguns vídeos, técnicas, né, que ajudam as pessoas para poder se preparar, né? A gente sabe que na igreja, atualmente, existe já um grupo de pessoas que estão ali designadas para poderem estar aptas ali a fazer a liturgia da palavra, e isso ajudou muito nos últimos anos, eu tenho observado, a gente otimizar isso. E essas técnicas de locução também que você passou são bastante importantes, porque o microfone ele tem uma captação muito boa, então não é extremamente necessário você levar ele bem próximo da boca. Um palmo aqui abaixo da boca aqui já dá para poder captar bem a sua palavra, né, a sua voz, e poder dar essa possibilidade, essa alternativa de acessibilidade para as pessoas que têm dificuldade de ouvir mesmo. Bastante interessante a colocação sua. Então, assim, e lembrar sempre também, desculpa te interromper, é que é ótimo que você tenha um grupo de leitores, porque eles já vão se preparando, já tem uma certa prática também, né? As pessoas que estão começando agora, às vezes, têm um pouco de vergonha, são um pouco mais tímidas. As pessoas que leem há muito tempo, elas já têm um certo expediente com aquilo, mas nós não podemos ter também um grupo fechado, né? Então, também não podemos ser aquele tipo de atividade em que só lê a pessoa que faz parte do grupo de leitores. Então, além do grupo de leitores se preparar, ele também tem que ter uma certa abertura às pessoas que chegaram, porque ler a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus no contexto da celebração eucarística é uma alegria para nós. E uma alegria que nós queremos compartilhar com as outras pessoas também, né? Então, precisa sempre ter esse equilíbrio e esse bom senso de ter um grupo bem preparado, mas que também seja aberto a novas pessoas. Sem dúvida. Importantíssimo justamente para ter esses pilares que possam capacitar outros e a gente ter aí uma gama de possibilidades para a gente poder fazer essas leituras com o devido tato, devido respeito e devido culto que elas merecem, né? Então, basicamente, o que a gente viu aqui hoje, até o momento, é que a liturgia da palavra ela consiste em 3 pilares. A comunidade reunida assembleia, o livro das escrituras canônicas, que vai ser ali proferido, e o leitor que proclama essa leitura, né? Basicamente, é o que a gente tem aí de pilar da liturgia da palavra. E depois os outros detalhes que a gente foi colocando aqui, né, de alguns momentos de ritos importantes ali que acontecem durante, que as pessoas às vezes passam despercebido, que tem uma simbologia grande, que é o que você falou da questão do símbolo aí, da questão da liturgia. É mais ou menos isso que a gente abordou até agora, né, Mariana? Isso. Unido ao símbolo também, já que você falou sobre detalhes que a gente às vezes deixa passar despercebido, né? É pensar sobre a dimensão dialogal da liturgia da palavra dentro da celebração eucarística. Quando o leitor termina, por exemplo, de proferir a primeira ou a segunda leitura, né, no caso da celebração dominical, ele sempre diz palavra do Senhor e todos nós respondemos graças a Deus. É também uma forma de reunir a comunidade ao redor daquela palavra que está sendo celebrada, professando a sua adesão a ela. Então, a gente nunca pensa sobre essas respostas, né? Por que o leitor diz palavra do Senhor
e nós então respondemos. É uma forma da comunidade celebrar junto, participar junto, dizendo que ouviu aquela palavra, que crê naquela palavra, e por isso dá graças a Deus por aquela palavra que foi transmitida. Então é uma resposta muito bonita. Quando nós ouvimos uma leitura do Antigo Testamento, graças a Deus que fez essa revelação aos nossos antigos pais e permitiu que essa palavra chegasse até nós. Então isso é muito bonito e é um gesto que às vezes a gente repete mecanicamente. No caso do Salmo, a mesma coisa, né? Nós respondemos todos juntos, unindo a nossa voz à voz do salmista para transmitir a palavra de Deus à comunidade. Então nós juntamos a nossa voz à voz daquele que proclama, mostrando que nós não estamos ali só ouvindo, mas manifestando a nossa adesão à palavra de Deus. Ótimo, ótimo. Na primeira edição aqui do nosso Pascoal Entrevista, a gente conversou com o Elton Firmino, que também é integrante aqui da Pascom, e ele, apesar de ser, né, um leigo da igreja, mas ele tem um conhecimento muito grande a respeito da parte litúrgica. Ele passou para a gente de forma bem detalhada pontos básicos da liturgia, mas foi de uma forma mais genérica nesse primeiro dia, porque a gente abriu para perguntas dos nossos irmãos e irmãs aqui. Mas teve algumas perguntas que eu queria até repetir ela para você, para ver se a gente mais voltadas para a parte da liturgia da palavra, para a gente ver qual é a aplicabilidade delas. Uma delas diz o seguinte: existe alguma relação entre a escolha da primeira e da segunda leitura e o evangelho? Existe alguma correlação ali? Uma está interligada com a outra ou isso é aleatório, não tem nada a ver? Não, tem tudo a ver, sim. As leituras, elas são escolhidas de modo a formar uma unidade para transmitir algum tema específico que é daquele domingo ou daquela celebração litúrgica. Então, às vezes, quando a gente lê, o link entre a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e o evangelho é muito claro, mas às vezes é um pouco mais complicado perceber esse fio condutor que existe da primeira leitura até o evangelho, mas ele sempre existe. E existe, inclusive, com a aclamação ao evangelho, que é um outro texto litúrgico que nós deixamos, às vezes, um pouco de lado e até substituímos por um outro canto. Porque o que acontece? No nosso lecionário, se nós pegarmos o lecionário, ele traz a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura, no caso dos domingos e celebrações festivas, a aclamação ao evangelho, que é um versículo bíblico, e o evangelho. Então, a aclamação também é um texto litúrgico que forma essa unidade com os outros. Então, o calendário litúrgico ele foi formado e as leituras foram escolhidas de modo a formarem um todo, sim, um tema central, ao redor de um tema central, né? Que às vezes é um pouco mais fácil de identificar, às vezes um pouco mais difícil, mas que sempre existe. Entendi. Ótimo. Então já estamos esclarecidos aí nessa dúvida. E tem também, uma foi muito interessante, ela perguntou assim: como é feita a escolha da narrativa do apóstolo que será trabalhado durante o ano? Porque a igreja sempre escolhe um evangelho específico, de um evangelista específico para trabalhar durante o ano, não é isso, Mariana? Isso, já é estabelecido, na verdade, né? Uhum. O ano A nós trabalhamos o evangelho de Mateus, B, Marcos e C, Lucas. E aí João transita entre os 3 anos litúrgicos. Então nós temos o ano A, o ano B e o ano C. É claro que alguns evangelistas são lidos fora do seu ano, vamos dizer assim, né? Mas a maioria dos textos são retirados do evangelista daquele ano. Não é uma escolha arbitrária, já está definido desde a definição das leituras, né? Desde quando foi feita a definição do calendário litúrgico. Só João que não tem um ano específico e transita entre os 3. No tempo pascal, por exemplo, nós lemos praticamente só João nos domingos. Se não me engano, esse ano, todos os domingos do tempo pascal são evangelhos retirados de João. Uhum. Então, João aparece com uma certa importância nos 3 anos. Ótimo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma dela aqui. O padre precisa seguir alguma orientação para fazer o sermão das celebrações diárias? Ele precisa de alguma orientação?
Então, a regra para a homilia é que ela seja uma explicação breve sobre o Evangelho e uma atualização da palavra mediante o cotidiano e a realidade da comunidade. Então, se há uma regra para a homilia, a regra seria essa: explicação breve das leituras e atualização segundo o contexto da comunidade. Mas é claro que cada padre tem o seu estilo de homilia, né? O seu estilo de pregação. Então, não há um subsídio, um material que todo padre tem que usar para preparar a homilia, não. Cada um deles recorre a materiais diversos, né? Nós temos vários materiais à disposição, a maioria das editoras católicas tem roteiros homiléticos. A CNBB tem um roteiro homilético, que seria o roteiro homilético oficial do Brasil, assim, né? Que é produzido pela Conferência Nacional. Eu participo da elaboração desses roteiros homiléticos. Tem uma equipe aqui de Juiz de Fora que participa também. O Padre Everaldo, se não me engano, já contribuiu algumas vezes. E nós trazemos sempre a explicação das leituras, porque a única coisa que a gente pode oferecer para o padre, para o diácono, para o pregador, é a explicação das leituras. A atualização depende do conhecimento que ele tem da comunidade, para então poder fazer essa atualização. Verdade, importantíssimo. E a gente é agraciado com o Padre Everaldo aqui, que tem o tato, né, a sensibilidade de captar isso, né, e poder trazer isso para a comunidade de forma bem explanada, e as pessoas elogiam muito aqui os apartes do Padre Everaldo na parte da homilia, e que realmente é contextualizado, trazido para a nossa realidade. Então, é de extrema importância a aplicabilidade das Escrituras, o que Deus nos diz e como a gente pode trazê-las para o nosso cotidiano, para o nosso contexto, né? É importante ter um tato mesmo para regionalizar, trazer ali, para tornar a palavra algo mais local, mais palatável para a gente, né? É importante ver a beleza de como os padres são diferentes, né, na elaboração das homilias. Então, cada padre dá ênfase a uma coisa, alguns têm um dom mais do ensinamento, outros o dom da oração, então fazem homilias mais orantes, outros dão maior ênfase na questão da atualização. E aí a gente percebe como que o Espírito se comunica com as comunidades segundo dons diferentes, né? Então, não é apenas, o Espírito não se comunica apenas quando o padre faz um bonito ensinamento, mas ele sempre se comunica com a comunidade, mas mediante métodos e maneiras diferentes. Entendi. Não, isso essa vertente, essa variedade de categorias, né, de estilos, né, dos nossos sacerdotes, é algo realmente muito interessante para a gente poder observar e também acompanhar. Porque pode ser que, você falou, um vai priorizar um estilo, outro, e quanto mais você ouvir os diferentes estilos, né, você pode ter ali explicações diversas a respeito do mesmo assunto, ou um diferencial, uma informação que pode vir de uma forma mais interessante que você não percebeu no outro estilo. Então é bom a gente, quem gosta de se encher de conhecimento e de buscar mesmo conhecimento acerca disso, essas observações são importantes para as pessoas. Você tem alguma dica de referência literária que as pessoas gostam de aprofundar um pouco mais no assunto, possam procurar aí para adquirir futuramente, para poder se inteirar não só a respeito de liturgia da palavra, mas da liturgia em geral, né, durante a celebração eucarística? Qualquer referência que você passar para o pessoal aí já é interessante, para nós, né, também, né? Para até estudar um pouco antes da live aqui, eu retomei a Instrução Geral do Missal Romano, que é a bibliografia mais clássica, assim, para o estudo de liturgia. Então, ela é vendida em livrinhos separados. Acho que eu até estou com o meu aqui perto. Eu consigo mostrar. É isso aqui. A maioria das editoras católicas tem a sua edição. Chama Instrução Geral do Missal Romano. Ela vem na introdução do nosso missal. Então, quem trabalha nas equipes de liturgia e tem acesso ao missal, por exemplo, é aquela introdução que vem no início.
Então, lá se explica as partes da liturgia, explica as funções ministeriais, o sentido de cada parte da liturgia. Então, assim, é a explicação oficial. Todas as outras explicações, todos os outros materiais litúrgicos partem da instrução geral do Missal Romano. Então, a minha indicação principal seria essa. Os lecionários, né, nós temos 3 lecionários, santoral, o semanal e o dominical, eles também têm as suas introduções, que aí vão privilegiar a parte da liturgia da palavra. Mas todos eles conversam entre si, tanto a introdução do missal quanto a introdução dos lecionários. Então, seria o ideal para quem quer se aprofundar no sentido da liturgia. Ótimo, bacana. Ó, a gente vai chegando aqui nos instantes finais, né, desse bate-papo. Mariana, se você quiser acrescentar mais alguma coisa acerca do tema, fica à vontade, a gente tem um tempinho ainda. Se você quiser fazer algum acréscimo de uma coisa que possa ter passado para a gente aqui, para nós despercebido, que você queira salientar, essa oportunidade está aberta para você aí, tá bom? Acho que salientar essa dimensão do diálogo mesmo que existe na liturgia da palavra, que nós devemos estar sempre atentos para aproveitá-la e celebrá-la bem, né? A liturgia da palavra não é só escuta, mas também não é só as nossas vozes falando, não é só o nosso canto. Ela é escuta da palavra de Deus e resposta, uma resposta de adesão, de fé, de gratidão e depois também de súplica. É importante mencionar também nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, em que não podemos nos reunir para celebrar a liturgia da palavra, lembrar que nós conseguimos participar muito bem da liturgia da palavra por meio das nossas redes sociais, né, das nossas celebrações transmitidas. Então, nós não estamos lá fisicamente reunidos como comunidade, mas estamos reunidos a partir da fé que nós professamos. O que simboliza a nossa união quando estamos lá na liturgia da palavra é a nossa fé professada. Então, quando estamos nas nossas casas, também celebramos juntos quando professamos a nossa fé. Então, é claro que nós todos estamos ansiosos para poder nos reunirmos de novo, né, celebrarmos juntos a Eucaristia, mas, por enquanto, o melhor que a gente pode fazer é manifestar a nossa união por meio da profissão da nossa fé mesmo. E a palavra de Deus pode ser meditada também dentro das nossas casas, né, em outros momentos que não os momentos litúrgicos. Então, é a nossa missão como comunidade de fé aprofundar o nosso conhecimento da palavra de Deus. E quem sabe agora que estamos em casa, tenhamos um pouquinho mais de disponibilidade para isso. Porque todo mundo fala, né, que quando a gente está na correria do dia a dia, às vezes não dá tempo de parar para ler a Sagrada Escritura e para meditar. Então, talvez a gente faça esse propósito aí de usar esse tempo de isolamento social, de quarentena, para aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque quanto mais nós a conhecemos, mais fácil fica a comunicação entre Deus e nós nesse momento de celebração, né? Nesse momento orante. Ótimo. No mais, eu quero agradecer mesmo o convite da paróquia, o espaço, todas as pessoas também que entraram e assistiram, muito obrigada pela presença de todos. Eu estou sempre à disposição, quem quiser me seguir lá, sempre coloco algum conteúdo relacionado à teologia, mas também tudo que vocês precisarem, estou sempre à disposição. Tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa. Na paróquia já fui algumas vezes, né? Mas continuo à disposição para sempre que vocês precisarem. Ótimo, Moreno. Muito obrigado aí pela sua participação com a gente no Pascom Entrevista de hoje. E a gente lembra para vocês que chegaram agora, alguns conhecidos meus, inclusive, que acabaram de adentrar aqui no finzinho do nosso bate-papo, não se preocupem, essa conversa ela vai ser salva, a gente vai colocar à disposição para vocês assistirem a posteriori lá no nosso canal no YouTube, e depois a gente compartilha o link aí. O Padre Everaldo é muito bom de compartilhar link, gente. Vou mandar para ele lá o link do YouTube e ele espalha para geral. Tá bom? Mais uma vez, Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente também tem as portas aqui dos nossos canais virtuais da Paróquia Santa Terezinha abertos. Sempre que você quiser participar ou colaborar com algum conteúdo, a gente está aqui à disposição, abertos para a gente poder disponibilizar esse espaço para você. Beleza? Tá certo. Muito obrigada, viu? Tá, joia, gente. Então, um abraço para vocês. Fiquem com Deus, paz e bem, saúde para todo mundo.
A gente volta na próxima segunda-feira com mais um Pascom Entrevista. Um abraço, até lá. Um abraço.